Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, com toda graça e bênção. E o Senhor te revista do cuidado, do amparo dele em nome de Jesus. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este lugar. Que o Senhor te abençoe nessa noite, fale ao seu coração, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrirmos juntos nossa Bíblia, a palavra do Senhor, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Enquanto você abre, quero apenas fazer menção. Hoje, o pastor Milton não está conosco, está atendendo e cuidando de uma das famílias da nossa igreja. Então, por isso, não está aqui essa noite. Eu peço a você que continue com as orações. Pastor Milton está ali? Chegou? Ué, meu querido, você chegou? Por que você não me falou? Então, meu querido está aí. Deus te abençoe, pastor Milton. Já estava aqui avisando que ele estava... Eu não tinha te visto aí, viu, queridão? Por isso que eu já estava dando um aviso aqui. Que benção, que bom. Então, deu para ele vir. Maravilha. Mas eu ia dizendo, continue em oração pelos motivos da nossa igreja, famílias que têm passado por momentos de tribulação. Oramos em especial hoje pela manhã, pela família do nosso pastor Pedro e também o presbítero Alexandre Sete. Eles perderam um tio na noite de ontem, tiveram que fazer uma viagem às pressas hoje pela manhã, mas já retornaram. E um tempo de muita dor, de luto para a família toda, então motivos também de oração. Lembramos também em oração hoje pela manhã da nossa irmã Mirna. A Mirna, casada com Samuel Jacob, está grávida e precisou ser internada com alguns cuidados médicos. Ao que tudo indica, ainda nenhum sinal de nascimento prematuro do seu bebê, mas aspira bastante cuidado. Então, nós pedimos aos irmãos que se lembrem também dela e deles em oração, da Mirna e do Samuel e do bebezinho deles também. Amém? Continue em oração, clamando pela igreja, clamando pelas famílias, para que o Senhor possa derramar a graça, o cuidado e o amparo dele sobre nós, em nome de Jesus. Dito isso, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Hoje nós continuamos nossa série de mensagens em 2 Tessalonicenses. Estamos aí na reta final, adentrando o último capítulo dessa pequena carta e vamos até o final desse mês de outubro, com a graça do Senhor. E com exceção apenas do último domingo desse mês, o domingo dia 31 de outubro, e nós vamos celebrar uma conferência sobre a reforma a partir do dia 29, dias 29, 30 e 31 será a nossa conferência teológica. Nós já vamos dar mais informações durante a semana para toda a igreja, será uma grande bênção. Quero desde já convidar você a participar desse momento. Mas até lá, vamos caminhar no finalzinho dessa carta, a última porção dela, do capítulo de número 3. Leia comigo então a palavra do Senhor, acompanhe essa leitura dos versículos 1 a 5 de 2 Tessalonicenses 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém. Feche seus olhos comigo, por favor. Vamos orar uma vez mais, clamando ao Senhor agora pelo nosso coração, pedindo a Ele que fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos nessa noite e agora clamamos, ó Deus, que tu fales ao nosso coração, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, ó Deus bendito, para enxergarmos na Tua palavra a verdade que nos transforma, nos edifica e nos liberta. Senhor, que essa noite o Senhor fale conosco sobre a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, sobre os projetos e planos que o Senhor tem a nosso respeito como Teu povo. Ensina-nos, ó Deus, através desse texto, ensina-nos através
da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todo pai, toda mãe almeja alguma coisa para os seus filhos, não é verdade? A gente sonha. Nós fazemos sonhos e temos planos, os mais elaborados possíveis, a respeito do futuro, por exemplo, dos nossos filhos. Muitas das vezes a gente consegue quase que materializar, quase que transformar imagens de pensamentos numa realidade palpável, sobre como será o futuro deles. Nós pensamos às vezes na vocação deles, não é? No emprego, no trabalho, no casamento, nas grandes decisões importantes. E nós às vezes almejamos isso, sonhamos isso, planejamos isso. Mas todos os pais aqui presentes, eu creio que os filhos também vão concordar que nem sempre essas projeções são acertadas. Nem sempre elas são exatamente como nós pais almejamos. Nem sempre a profissão que a gente sonhou um dia, será que ele vai trabalhar com isso? Às vezes não trabalha com nada daquilo, trabalha com outra coisa totalmente diferente. Será como é que vai ser aquele casamento? E aí o casamento é totalmente diferente do que a gente imaginava. Frequentemente, essas projeções não são tão acertadas assim. E os nossos planos, de alguma maneira, são imperfeitos. Agora eu queria que você fizesse um exercício de imaginação comigo no início dessa mensagem. Imagine, mesmo que por alguns segundos agora, um pai ou uma mãe que pudesse acertar completamente todas as suas projeções. Imagine um pai e uma mãe que pudesse sentar com seus filhos ainda na tenra infância e dizer para eles exatamente tudo aquilo que aconteceria na vida deles. Que pudesse os instruir dizendo, é aqui que você vai, esse caminho, e não tivesse nenhum tipo de erro. É até estranho essa imagem para nós, não é? Porque nós estamos tão acostumados a planejarmos e errarmos, a mirarmos o alvo, mas passarmos às vezes de raspão. Seria talvez gigante demais e exagerado demais para nós essa ideia de um pai que pudesse acertar tudo. Mas que por mais que seja um tanto estranha essa ideia entre nós homens, exatamente assim que eu e você nos relacionamos com o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um pai que sabe tudo a nosso respeito e que os planos e os projetos de Deus a nosso respeito nunca falham. Aquilo que Deus espera, aquilo que Deus planejou na eternidade, aquilo que Deus escreveu e decretou e anunciou a nosso respeito, é exatamente aquilo que se dará no tempo e na história. De tal maneira que eu e você somos frutos dos planos de Deus. Não apenas individualmente, mas sobretudo coletivamente. Como igreja, nós temos um Pai que é também aquele que nos guia. O Senhor é o nosso pastor, o pastor de um povo, o pastor da igreja. Toda igreja tem os seus líderes, mas acima de líderes e de pastores, existe um supremo pastor que guia a mim e guia você, que nos guia como sua igreja. E aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele planeja a meu respeito e a seu respeito, os planos de Deus para essa igreja são infalíveis. O que Deus visualizou, digamos assim, o que Deus decretou na eternidade sobre sua igreja, é exatamente aquilo que será. Isso é tão maravilhoso que nos faz pensar que nós devemos então viver a nossa vida como igreja, o tempo inteiro pensando, não a igreja que eu e você queremos, mas sobretudo a igreja que Deus quer. Não é isso? Porque o que vale, no final das contas, não são as nossas preferências, nem as nossas projeções, nem os nossos planos, por mais elaborados que eles sejam, nós já sabemos, eles vão falhar. Falham com os nossos filhos, falham com as nossas próprias projeções. Sobre a igreja, sobre nossa vida, nós precisamos sempre nos lembrar que o que importa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Agora, o que essa introdução tem a ver com esse texto que nós lemos? Essa introdução tem tudo a ver com essa passagem. Porque nessa passagem, nós encontramos o apóstolo Paulo manifestando o seu coração pastoral. Nós poderíamos dizer que o capítulo de número 3 é o capítulo mais
pastoral, mais cuidadoso dessa carta. Em especial os versículos 1 a 5 que nós acabamos de ler, Paulo está pedindo que essa igreja orasse por ele e Paulo está orando por essa igreja. Essa mutualidade de carinho, de cuidado, expressa o coração pastoral de Paulo. Eu quero te lembrar de algumas coisas importantes. O cuidado pastoral pela igreja deve sempre ser grandioso, considerado grandioso e sublime. Porque foi o próprio Senhor Jesus que estabeleceu que a sua igreja fosse pastoreada por homens, instrumentos da sua vontade. Lembra, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. João capítulo de número 21, verso 17. É o próprio Senhor que diz: apacenta as minhas ovelhas. E essa instrução que o Senhor Jesus dá a Pedro, lá em João 21, não se limita apenas a Pedro, mas a todos aqueles que foram chamados para pastorear a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, juntou todos os presbíteros de uma determinada igreja, a igreja de Éfeso. Então, reunido com todos eles, Paulo disse as seguintes palavras, Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Percebe a riqueza das palavras do apóstolo Paulo? Ele está dizendo: olha, vocês, presbíteros de Éfeso, vocês, líderes dessa igreja, pastoreiem o rebanho do Senhor, cuidem desse rebanho, zelem por eles, tenham amor por eles, pastoreiem a vida deles. Porque esse é o projeto de Deus. O Senhor Jesus comprou cada uma dessas vidas com seu precioso sangue. E nessa passagem, Paulo aqui ora pelos Tessalonicenses e expressa o seu anseio pastoral. Ele expressa aquilo que, como pastor, ele espera dessa igreja, aquilo que ele anseia dessa igreja. Nessa oração mútua, em que ele pede no versículos 1 e 2, orem por mim, orem por nós, ore para que o evangelho se propague, ore para que sejamos livres dos homens maus. E depois dos versículos 3 a 5, em que ele ora pela igreja, dizendo: olha, sejam firmes, confiem no Senhor, sejam guiados a todo amor e a toda paciência no Senhor Jesus. Todas essas orações mútuas revelam o coração de um pastor por sua igreja. O coração do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses. E sobretudo, irmãos, o plano de Deus para aquela igreja, que é o mesmo plano de Deus para mim e para você hoje. A oração do apóstolo Paulo aqui é reveladora do coração de um pastor, não apenas pela igreja de Tessalônica, mas no fim das contas revela aquilo que Deus quer e aquilo que Deus planejou a meu respeito e a seu respeito. O apóstolo Paulo aqui está manifestando seu cuidado, seu zelo pastoral, suas preocupações. Toda essa carta, na verdade, é fruto de um coração pastoral preocupado. Preocupado porque os tessalonicenses estavam sofrendo dura provação, você já sabe disso. Eles estavam debaixo de perseguições e provações desde o início da plantação dessa igreja. Eles estavam sofrendo problemas externos, problemas internos, problemas de heresias e ensinos falsos no meio da igreja, ataques malignos de homens maus e perversos, ataques do próprio inimigo. E Paulo o tempo inteiro está consolando essa igreja, encorajando essa igreja, abrindo, escancarando o seu coração pastoral por eles. Mas nesses 5 versos, de maneira muito especial, Paulo acaba nos revelando aquilo que Deus quer. O que dá para se esperar dessa igreja. Porque no final das contas, é sempre o Senhor Jesus que pastoreia a sua igreja através de pastores e presbíteros e líderes que são apenas instrumentos humanos nas suas mãos. Quem pastoreia essa igreja, querido, é o próprio Senhor Jesus. Porque essa igreja pertence a Ele, não a mim, não a qualquer outro líder dessa igreja ou pastor dessa igreja. Ele pastoreia a cada um dos nossos corações com vistas a que eu e você possamos atingir a maturidade espiritual. Para que eu e você nos tornemos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. E eu quero então deixar claro para você que o coração dessa passagem, o coração de tudo que a gente vai ver aqui nesse texto nessa noite, tem a ver com o fato de que é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus quem ama e pastoreia a sua igreja. E porque o Senhor Jesus ama e pastoreia a sua igreja, Ele tem planos a nosso respeito.
Planos esses que são aqui revelados pelo coração do apóstolo Paulo, mas que não se limitam a Tessalônica, chegam até mim e até você, aqui onde nós estamos, hoje, quando nós estamos diante dessa palavra. Bom, eu quero então conduzir você a algumas realidades que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. A primeira delas, ele nos ensina de que porque o Senhor Jesus ama e pastoreia a sua igreja, ele espera uma igreja que ore verdadeiramente pela proclamação do evangelho. A primeira coisa que o apóstolo Paulo espera da igreja de Tessalônica é que essa igreja se engajasse em uma vida verdadeira de oração. Uma igreja que ore e ore pelas coisas certas. Uma igreja que clame a Deus e não clame a Deus apenas por seus problemas pessoais. Pelos problemas pessoais também, mas acima deles. Uma igreja que ore e se engaje com o grande projeto e a grande missão de Deus. Olhe comigo na sua Bíblia, nos 2 primeiros versículos de novo. O apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós. Orem por nós. E então ele diz para quê? Qual o motivo de oração que eu quero que vocês tenham? Primeiro, para que a palavra do Senhor se propague. Segundo, para que ela seja glorificada. Terceiro, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Nesses 2 versículos, Paulo nos dá aqui o motivo de oração, ou os motivos de oração, que ele espera que aquela igreja se engajasse, se envolvesse. O primeiro, eu chamo a sua atenção para destacá-lo. Paulo diz: ore para que a palavra de Deus se propague. A ideia de palavra de Deus se propagar aqui é o anseio do apóstolo Paulo para que a palavra de Deus corra livre, para que a palavra de Deus possa rapidamente se espalhar. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é como se a palavra de Deus estivesse numa corrida, numa grande carreira, e a palavra de Deus pudesse ganhar velocidade, invadindo os corações, tomando vidas. Paulo anseia aqui que a igreja de Tessalônica confiasse no Senhor para orar pela expansão do reino. E o que essa palavra nos ensina é que eu e você também somos chamados como igreja a sermos como aqueles que oram pela proclamação do evangelho. Orar para que o nome do Senhor Jesus seja propagado, seja anunciado, seja pregado, seja visto. O nosso grande desafio como igreja é que oremos por nós mesmos, pelas nossas lutas, pelas nossas tribulações. Sim, existe espaço para isso na oração. Mas nós também somos chamados para orar por esse grande projeto de Deus, que Deus está realizando em todo o mundo. Irmãos, existe algo extraordinário, existe um reino glorioso de Deus que vai além, às vezes, das nossas vidas circunscritas. O que eu estou dizendo para você não é que você deve negligenciar e abandonar a oração por si próprio. Não, continue orando por sua família e por você mesmo. Mas vá através de círculos concêntricos, ampliando cada vez a sua oração. Comece ali, orando só por você. Mas depois vá para um ciclo mais largo, ore por sua família. Mais largo ainda, olhe pelos seus parentes próximos. Um pouco mais, seus parentes distantes. Um pouco mais, sua família da fé, sua igreja, seu ambiente de trabalho. Um pouco mais, por obreiros espalhados pelo Brasil. Um pouco mais, pela expansão do evangelho aqui e onde estiver. Um pouco mais, por missionários e missionários onde você não conhece. Vá ampliando em ciclos concêntricos a sua oração, para que você não fique preso a uma oração limitada aos nossos próprios problemas. O reino de Deus é grandioso. O que Deus está fazendo no mundo, irmãos, é extraordinário. Extraordinário. Nesse exato momento, Deus está resgatando vidas em locais que a gente não faz ideia. Nesse exato momento, Deus está usando homens e mulheres, proclamando a palavra do Senhor em locais os mais diversos que nós nem imaginamos, entre povos e etnias que nós não conhecemos, em línguas que nós nunca vamos falar, e a obra e a operação do poder glorioso do Senhor está acontecendo neste exato momento. Você crê nisso? Quão grandioso o reino de Deus é. Paulo está dizendo para essa igreja: ore para que a palavra de Deus se propague. Ore para que o evangelho chegue a vidas. Ore para que pessoas que não conhecem a palavra do Senhor ouçam.
Lembre, Paulo é um missionário, Paulo é um apóstolo, junto com a sua comitiva de outros missionários e servos de Deus. E Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: continuem a orar, orem para que o evangelho se propague, porque onde o evangelho chega, existe transformação, onde o evangelho chega, existe mudança de vida. Às vezes nós pensamos sobre os problemas do nosso país, tanta corrupção, tantas dificuldades, tantos problemas políticos. Às vezes ficamos pensando em estratégias, o que fazer, em quem escolher. Tudo isso é importante, faz parte da nossa cidadania. Mas, sobretudo, ore para que a palavra de Deus se propague. Porque é a palavra de Deus que vai transformar vidas, mudar corações. A história da nossa nação e a história do mundo só será transformada pelo poder da palavra. Amém por isso? É só quando essa palavra se propaga, é só quando ela chega nos corações. Paulo continua ainda dizendo, no próprio versículo de número 1, ore para que a palavra de Deus se propague, ore para que a palavra do Senhor corra, mas também, em segundo, para que ela seja glorificada, para que ela seja recebida de maneira honrosa. Quando Paulo usa a palavra glorificada aqui, ele está dizendo para a igreja de Tessalônica orar para que a palavra do Senhor, quando pregada, ela seja recebida com louvor, com honra. Porque Paulo tem a consciência muito clara de que possivelmente em muitos locais em que a palavra do Senhor seria naquela época e ainda hoje proclamada, essa mesma palavra seria desprezada pelos homens, seria blasfemada em muitos momentos. E aqui Paulo está nos chamando, encorajando a igreja de Tessalônica e também a nós hoje, a orarmos para que a palavra do Senhor seja bem recebida, para que ela encontre corações, para que ela seja honrada, louvada, glorificada. Nós sabemos, irmãos, que quando a palavra do Senhor é pregada, muitas das vezes ela é ridicularizada. Você sabe disso? Muitas das vezes, quando alguém está anunciando a palavra de Deus, é motivo de riso. É motivo de zombaria por homens e mulheres que desprezam a verdade de Deus. Muitas das vezes, anunciar a palavra de Deus em determinados ambientes é fazer, na visão deste mundo, um papel de idiota. Mas Paulo está dizendo, irmãos, orem para que a palavra do Senhor chegue aos corações com poder, com louvor, para que ela seja glorificada, para que ela seja recebida como ela deve ser recebida. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a conversão de todo aquele que crê em Jesus. A palavra do Senhor é poderosa. A ideia aqui é que Paulo está pintando uma imagem como se a palavra de Deus estivesse numa pista de atletismo. E ele diz, ore para que essa palavra corra, para que ela se propague, para que ela ganhe velocidade. E no final, ela seja louvada. Porque a palavra de Deus não voltará vazia. Porque a palavra de Deus é poderosa. Então ore, igreja, se engaje. Parte do nosso papel, irmãos, de nos engajarmos em missão, tem a ver com enviarmos missionários. Prepararmos pessoas no nosso meio e enviarmos essas pessoas para o campo. Reconhecendo a vocação delas e as apoiando. Mas parte também do nosso papel como igreja é também sustentar financeiramente os trabalhos missionários, é segurar essa corda, é investir em vidas, é amarmos missionários e missionários no campo. Mas também é parte do nosso papel como igreja, e este não é um papel menor, que eu e você oremos pela propagação do Evangelho. Talvez mais importante do que dar recursos é dar a nossa oração, é dobrarmos o nosso joelho. Entenda, recursos são importantes, eu sei, são necessários, nós investimos, precisamos investir cada vez mais como igreja. Mas nós também precisamos dobrar os nossos joelhos, orar por vidas, orar para que a palavra de Deus seja propagada, orar para que a palavra do Senhor seja anunciada. Nós estamos aqui na nossa igreja, preparando um casal missionário para ser enviado para o campo o ano que vem, se o Senhor permitir, ou no mais tardar no início de 2023. Pastor Pedro, que está ali pertinho, e a sua esposa Lohane. Ore por eles. Ore para que Deus os use. Ore para que quando eles chegarem em países difíceis, em locais difíceis, em que a palavra de Deus dificilmente pode ser propagada, em que existem barreiras linguísticas, em que línguas precisam ser aprendidas assim no espaço de pouco tempo para que a palavra chegue a corações,
ore para que a palavra de Deus se propague e seja recebida com louvor. Ore ainda, o apóstolo Paulo diz, ainda no versículo de número 2 agora, ore para que também o apóstolo Paulo fosse livre dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E essa oração permanece ainda hoje. Porque ainda hoje nós temos homens e mulheres no fronte de batalha, no fronte da proclamação do Evangelho, enfrentando duras perseguições. Muitos irmãos enfrentam perseguições diárias, são limitados, perseguidos, os nomes não podem ser publicados, as famílias não podem ser conhecidas publicamente na internet. Famílias que estão ali no fronte, sendo perseguidas e atribuladas a todo tempo. O apóstolo Paulo pede por eles naquela época a mesma oração que nós precisamos fazer hoje. Senhor, livra os teus homens e mulheres na proclamação do Evangelho, daqueles homens maus, perversos, iníquos. Porque a fé não é de todos, irmãos. Não se engane, este é um mundo que rejeita o Evangelho. Às vezes nós nos sentimos tão bem recebidos com o Evangelho, porque talvez no nosso país a perseguição ainda seja um tanto velada, um tanto cheio de nuvens e confusa. Mas irmãos, esse mundo jaz do maligno, esse mundo odeia a palavra do Senhor. Onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, com convicção, você terá inimigos do Evangelho se levantando. Homens perversos, homens maus, servindo ao maligno, instrumentos das trevas. Mas o apóstolo Paulo, ele não quer desistir de pregar. Ele já havia dito para essa igreja lá em 1 Tessalonicenses 2:2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo diz a essa igreja lá na primeira carta, nós sofremos muito, nós somos ultrajados, humilhados, mas Deus nos deu ousadia. Deus nos deu coragem. Ore para que o Senhor dê coragem a homens e mulheres. Ore para que Deus dê coragem a você. Talvez você já tenha sido ultrajado, humilhado, questionado no seu ambiente de família. Porque em determinada ocasião você foi firme na sua convicção. Porque em determinado momento você disse que na sua casa determinadas posturas não seriam aceitas. Talvez porque você tenha anunciado o Evangelho com muita coragem e muita intrepidez e algumas pessoas não gostaram no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família. Ore para que Deus te dê firmeza espiritual. Ore. Paulo entende que a batalha da igreja de Tessalônica e a nossa não é uma batalha carnal, irmãos. As armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus. A nossa oração é pelas coisas certas. Nós oramos para que o Evangelho do Senhor Jesus seja proclamado, para que vidas sejam transformadas, para que a obra do Senhor se espalhe por todo o mundo e para que o reino do Senhor Jesus floresça sobre essa terra. Porque a fé não é de todos. Existe muito engano, existe muita perversão, existem homens perdidos e mulheres perdidos, e o que homens e mulheres mais precisam neste mundo é da palavra do Senhor Jesus. O dinheiro não vai resolver o problema dos homens. Respostas humanas não vão resolver o problema dos homens. Saúde 100% não vai resolver o problema dos homens, porque o coração do problema dos homens é o pecado, e o pecado só pode ser curado, vencido e destruído pelos médicos dos médicos, que é o Senhor Jesus. Não tem como ser de outra maneira. É só Ele que cura, é só Ele que sara. Paulo sabe que Jesus ama e pastoreia essa igreja. E expressa para elas o que a sua expectativa como apóstolo e a expectativa do Senhor é que essa fosse uma igreja de oração, uma igreja que ora pela proclamação do Evangelho. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo também nos ensina agora no versículo de número 3, de porque Jesus ama e pastoreia essa igreja. O próprio Senhor Jesus espera que essa seja uma igreja que confia no cuidado do Senhor. Não apenas uma igreja que ora pela proclamação do Evangelho, mas Ele espera também uma igreja que seja confiante no Senhor. Olha na sua Bíblia, versículo de número 3. Paulo nos ensina aqui algo maravilhoso. Ele diz, todavia, irmãos, ele está falando com os Tessalonicenses, todavia, mesmo debaixo de perseguição, mesmo que a propagação do Evangelho seja difícil, todavia, o Senhor
é fiel. E Ele vos confirmará. E Ele vos guardará do maligno. Percebe a conexão? Esse todavia não está aqui à toa. Esse todavia é a conexão do versículo 3 com o versículo de número 2. Paulo está dizendo, irmãos, orem. Orem para que a palavra se propague. Ore para que a palavra de Deus corra, que ela seja glorificada. Ore para que nós sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Mas, irmãos, todavia, vocês precisam saber, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E o Senhor vos guardará do maligno. E o Senhor vos confirmará. O Senhor é fiel, igreja. É isso que Paulo está dizendo a Tessalônica. Os tessalonicenses e nós precisamos compreender, irmãos, que não existe possibilidade de sermos uma igreja sadia sem que eu e você expressemos uma verdadeira, uma autêntica confiança no Senhor. O Senhor é fiel. Essa é a nossa verdade fundamental. Essa é a nossa profissão de fé. Se nós somos indagados, questionados sobre a nossa fé, a nossa resposta precisa ser alto e bom som. O Senhor é fiel. Se passarmos por tribulações e lutas, o Senhor é fiel. Se vivermos perdas dolorosas e conflitos no meio da nossa vida, o Senhor é fiel. Se vemos a igreja sendo perseguida, ultrajada, humilhada, o Senhor é fiel. Isso é profissão de fé. Isso é coisa para estar assim estampada diante de nós. É verdade para a gente carregar. Porque Paulo esperava que aquela igreja colocasse toda a sua confiança no cuidado do Senhor. Afinal de contas, irmãos, a igreja pode ser perseguida, mas é o Senhor que garante o livramento da igreja. A igreja pode enfrentar ataques das trevas, mas maior é aquele que está em nós, maior é aquele que luta pela igreja. A igreja pode ser fustigada pelas trevas, mas é o Senhor que é o forte refúgio da sua igreja. A igreja está construída sobre a rocha que é o Senhor Jesus, e essa rocha é inabalável. Por isso Paulo diz, confie. E aqui ele nos dá, ou ele desdobra essa chamada em 3 verdades espetaculares. A primeira que ele nos diz, a igreja de Tessalônica é, queridos, o Senhor é fiel. Por Senhor é fiel, Paulo está dizendo, o Senhor não falha. O Senhor não suspende as suas promessas. O Senhor não rejeita as suas palavras. É interessante porque a forma como Paulo constrói essa ideia, ele está querendo dizer que a fidelidade do Senhor é uma garantia para nós. É como alguém que se compromete em ser o nosso patrono, o nosso sustentador, o nosso protetor. A ideia aqui que o apóstolo Paulo usa na língua grega é de proclamar Deus como aquele que se coloca sobre o seu povo, olhando sobre o seu povo e diz, eu sou o seu protetor, confie na minha fidelidade. Porque a minha fidelidade está sobre vocês. A ideia aqui é de que o Senhor tem um compromisso para com o seu povo. E a palavra de Deus está recheada de expressões maravilhosas que nos falam a respeito da fidelidade do Senhor. Lembre, por exemplo, do Salmo 36, versículo de número 5. Em que a palavra de Deus diz, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Mas até as nuvens chega a tua fidelidade. Glória a Deus por isso, não é? Ou lembre-se, por exemplo, do Salmo 119, no versículo 90. A tua fidelidade, Senhor, estende-se de geração em geração, porque fundaste a terra e ela permanece. O Senhor fundou a terra e a fidelidade do Senhor permanece. De geração em geração. Em geração em geração. A fidelidade do Senhor permanece. Paulo está dizendo para essa igreja, irmãos, saibam, o Senhor é fiel. Ele ainda nos diz, além de o Senhor é fiel, olhe no versículo de número 3. Ele diz, Ele, o Senhor, vos confirmará. É extraordinário o que ele está dizendo aqui.
A palavra confirmar talvez não diga tanta coisa para nós em português, não é? Ele te confirmará. Qual a ideia aqui? O que a palavra de Deus está querendo dizer? Deus vai me confirmar? Talvez uma tradução mais clara. Poderia traduzir o verbo aqui, o verbo esterizo em grego, como estabelecer, fortalecer, fazer você mais firme. A ideia de confirmar aqui é: Deus vai enraizar você. Deus vai estabelecer você. Deus vai firmar você. É como a gente diz às vezes no popular: fica firme. E Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo: Deus vai te fazer ficar firme. Deus vai firmar você. Deus vai colocar os seus pés sobre a rocha. Porque quando vierem as tempestades, as lutas, os enfrentamentos, quando a igreja passar por tribulações, e como nós pregamos nos últimos domingos, quando chegar o tempo do anticristo, o tempo das perseguições, e eu e você estivermos sofrendo aqui, nessa terra, a grande tribulação, que já começou e ainda vai aumentar, saiba, o Senhor vai te fazer ficar firme. É isso que Paulo está dizendo. Deus vai plantar você, vai confirmar você, vai enrijecer a sua vida espiritual. É maravilhoso ele dizer isso. Porque é Deus que nos prepara, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a condição de enfrentar o maligno. É Ele que tem a armadura espiritual para mim e para você, da qual Paulo fala em Efésios 6. Ele te dá a couraça da justiça. Ele te dá capacete da fé. Ele coloca uma espada nas suas mãos, calça sandália nos seus pés e diz: resista. Porque eu ponho você de pé. Porque eu fortaleço você. Porque eu sustento você. Paulo está dizendo: irmãos, vocês precisam ser uma igreja que confia no Senhor. Porque Deus é fiel e a fidelidade dele repousa sobre o seu povo. E porque Deus vai confirmar vocês. Amém? Mas ele não para aqui. Ele ainda diz: não só o Senhor os confirmará, mas o Senhor também os guardará do maligno. Que maravilha. Que extraordinário. A palavra guardar aqui também precisa ser entendida de um jeito um pouquinho diferente. Porque para nós, guardar é pegar alguma coisa e pôr aqui dentro. Guardei. Não é? Para nós guardar isso. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui não é guardar no sentido de pegar e pôr dentro. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus, como um pastor, coloca-se do alto de uma colina, para ver o seu rebanho aqui na planície. E o Senhor nos guarda de cima, nos vigiando com seus olhos. O Senhor está vendo o seu rebanho em pastos verdejantes. E de cima, como um pastor vigilante, Ele está atento para ver se nenhum lobo voraz chegará perto do seu rebanho. Ele está atento para ver se nenhuma ovelha vai se desgarrar e ir para distante. Porque se algum lobo aparecer, ou alguma ovelha se desgarrar, ele então vai ao encontro delas, vai trazer as ovelhas de volta e vai expulsar os lobos, porque Ele guarda sobre o seu povo. O Senhor olha sobre você. O Senhor olha sobre a sua igreja. Como cordeirinhos nós estamos pastando nos pastos que Ele reservou para nós. Mas Ele continua velando sobre nossas almas. O pastor de Israel não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Os seus olhos não fecham na madrugada. Ele continua vigiando e guardando o seu povo. Porque o Senhor é o nosso pastor, irmãos. E se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Ele preserva a nossa vida e nos livra do poder do maligno e dos homens maus que são instrumentos das trevas. Ele vos guardará do maligno. Pense no maligno, pense no seu poder, pense no anticristo do qual nós falamos no capítulo de número 2. Pense em todas as hostes malignas vindo das trevas contra o povo do Senhor. Nada disso vale, porque o Senhor guardará a sua igreja do maligno. Louvado seja Deus por isso. Ele que nos guarda, Ele que nos protege.
O que Deus espera de nós, irmãos, é que sejamos uma igreja confiante no Senhor. Uma igreja que ora pela proclamação do Evangelho. Uma igreja que confia verdadeiramente em Deus. Mas porque Jesus ama e pastoreia a sua igreja, Ele também quer que eu e você sejamos uma igreja que obedece ao Senhor. Versículo de número 4, ele nos diz: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. O que Paulo está dizendo aqui é de que ele está convencido, é de que ele está persuadido, de que ele tem confiança no Senhor, de que aquela igreja de Tessalônica, que estava obedecendo, que era uma igreja exemplar, que era uma igreja obediente ao Senhor, não apenas obedeceria até aquele momento, mas continuaria sendo fiel ao Senhor em obediência. O que Deus espera de mim e você, irmãos, é que eu e você, sejamos obedientes ao Senhor. Paulo está convencido de que aquela igreja exibia fidelidade real. Existe fidelidade da parte deles em obedecer ao Senhor, em submeter a lei dele. Alegra o coração do apóstolo Paulo ver aquela igreja como uma igreja obediente, longe do pecado, em sintonia com a palavra de Deus, obedecendo aquilo que foi ordenado, aquilo que foi ensinado. Mas o apóstolo Paulo almeja e espera que aquela igreja não apenas obedeça ao Senhor em determinado momento da sua vida ou episodicamente, mas que continuem obedecendo, continuem em fidelidade ao Senhor, vivendo obedientemente ao nosso Deus. Queridos, o que Deus espera de mim e você não é que nós sejamos obedientes ao Senhor aqui e acolá, uma ou duas vezes. Deus espera de nós como igreja que sejamos uma igreja obediente em todo o tempo. É o próprio Senhor Jesus que nos diz em João capítulo 14, versículo de 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A expressão mais viva do meu amor e do seu amor pelo nosso Deus é que eu e você sejamos obedientes a Ele. Não vale um evangelho sem obediência. Não faz sentido um evangelho sem submissão. Não agrada ao Senhor uma religiosidade sem temor, sem quebrantamento, sem fidelidade à palavra de Deus. Queridos, palavra do Senhor, mandamentos, não são para ser discutidos, são para ser obedecidos. Isso é submissão à palavra do Senhor, é ler nas Escrituras e dizer, isso é o que Deus diz, então é isso que eu vou fazer. O que choca muitas das vezes pastores, líderes na igreja, é ver crentes comprometidos com a igreja, servindo ao Senhor por anos, mas quando confrontados no seu pecado, pela palavra estampada diante deles, eles dizem, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não concordo. Irmão, isso não é evangelho. Isso não é verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que se submete à palavra de Deus. Paulo diz, eu quero que vocês continuem, porque até agora vocês estão obedecendo, mas eu espero que vocês continuem ainda mais. Continuem a obedecer, não sucumbam ao pecado, às tentações, não negocie a verdade de Deus, não relativize a verdade de Deus. Irmão, tome cuidado, porque talvez você que já tenha 10, 15, 20, 30, 40 anos de evangelho, tenha começado a relativizar determinadas verdades da palavra de Deus que você não deveria relativizar. Volte ao primeiro amor, volte à paixão da palavra de Deus, volte à fidelidade às coisas do Senhor, não relativize. Talvez as circunstâncias da vida, as tentações, seus filhos crescem, começam a ter atitudes discordantes da palavra de Deus e talvez você ceda. Coisas que você há 20 anos atrás não cedia, coisas que você tinha firmeza, coisas que você dava um couro no menino quando fazia e agora você está negociando. Quantas vezes eu já lidei com pais que eram firmes na fé, convictos, fiéis à palavra do Senhor, mas os anos passam, os filhos crescem, as coisas vão mudando, a mente vai se tornando mais aberta e vão relativizando a palavra de Deus. Aquilo que era proibido antes, agora não é proibido mais. Antes levavam os filhos na igreja dominicalmente, fielmente, agora nem eles mesmos vão à igreja. O que é que aconteceu no caminho? Por que tamanha desobediência? Por que tamanha inconformidade com a palavra de Deus? Paulo está dizendo que ele espera de nós, que nós sejamos uma igreja que não apenas obedeceu ao Senhor uma vez, mas que continua obedecendo. Então ore,
Se você começou a perceber relativismo moral na sua vida e na sua família hoje, ora ao Senhor, peça a Deus, me faça voltar ao primeiro amor. Me faça voltar aquela firmeza. Quando eu chegava até para a gente da minha família e dizia, dentro da minha casa, isso não vai acontecer. Mas hoje, às vezes, muita gente relativiza. Eu acho que no passado eu era duro demais. Não, irmão, talvez no passado você só fosse crente. E agora, a gente vai relativizando. O mundo vai se modernizando. A gente tem que pensar diferente. Sobre a palavra de Deus, irmãos, não existe atualização. Sobre a verdade de Deus, não existe atualização. Sobre os decretos de Deus, não existe relativização. A palavra de Deus é para ser temida e obedecida em todo tempo. Não precisa de contexto, não precisa de interpretação, precisa de submissão. A igreja às vezes é muito relapsa com relação a isso. Imagine uma criança, eu chamo um dos meus filhos e digo assim, fulano, vá no seu quarto agora e arrume a sua cama. Agora, arruma a sua cama agora, chega de bagunça. Passa alguns minutos, 10, 15, 20. Eu chego no quarto e a cama está bagunçada. Não me obedeceu. Então chama o menino, vem aqui. Por que você não arrumou a sua cama? Pai, eu ouvi sua palavra. Eu entendi seu mandamento. Mas eu estou refletindo sobre ele. Estou pensando se esse mandamento deve ser aplicado exatamente dessa forma. Eu estou refletindo se, no português arcaico, arrumar a casa é realmente arrumar a casa. Se arrumar a minha cama é exatamente um verbo no imperativo, estou com dúvida. Arrume a cama, é imperativo mesmo? Eu tive algumas dúvidas. Inclusive, pai, eu já mandei um grupo no WhatsApp, formamos um grupo, e decidimos que junto com alguns colegas nós vamos reunir essa semana para discutir exatamente essa ordem que o senhor deu. Arrume a sua cama. A nossa pretensão é, depois de bastante discussão, a gente chegar a alguma conclusão sobre se a cama deve ou não ser arrumada. E eu dou notícia ao senhor. É ridículo, né? Mas é isso que você faz. É isso que a gente faz. Quando a gente pega os mandamentos do Senhor que são tão claros, e a gente diz, sei não, hein, Deus? Será que é isso mesmo? Será que é obedecer assim? Obedecer, Deus? Não dá para meio obedecer. Irmãos, Salmo 19, versículo de número 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Os mandamentos do Senhor são retos. Retos, firmes, justos, seguros, basilares, sustentadores. Os mandamentos do Senhor são atemporais, não envelhecem, não caducam. São firmes, inabaláveis. Uma igreja sadia não negligencia a obediência em tempo algum. Porque as ordenanças do Senhor, irmãos, são vida para nós. São alimento para o nosso coração. São guia, lâmpada, luz para o nosso caminho. Paulo espera que, porque Jesus ama essa igreja, porque Jesus pastoreia essa igreja através do apóstolo Paulo, através dessa carta, e nos pastoreia hoje. Jesus nos ama e nos pastoreia e espera que eu e você sejamos uma igreja que obedece. Que obedece. E quando você for abordado por algum irmão ou irmão, por algum líder, por causa de algum pecado que você cometeu, você seja o primeiro a dizer, eu sei, e eu estou arrependido. Eu quero ser tratado. Eu sei que eu estou em discordância com a palavra de Deus. Eu sei. Eu caí em tentação, eu falhei. Eu estou disposto a confessar, eu quero ser tratado. Eu sei. Gente que obedece. E mesmo quando desobedece, tem no seu coração o senso gerado pelo Espírito de Deus e a tristeza provida e promovida pelo Espírito Santo de que eu estou em discordância com a verdade de Deus. Ninguém precisa me convencer mais. Eu já estou convencido. Eu sei a palavra de Deus é verdadeira. A igreja que obedece. Em último lugar, para a gente terminar, nós ainda podemos dizer que porque Jesus ama e pastoreia a sua igreja, Ele espera que a sua igreja seja uma igreja que cresce em amor e perseverança. Para a gente terminar, versículo de número 5. Paulo faz a sua última oração.
É o último pedido aqui dessa sessão, até o versículo de número 5. Ele diz: o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O Senhor conduza vocês ao amor, à constância. Paulo ora pelo crescimento dessa igreja. Ora para que essa igreja seja guiada, seja conduzida pelo próprio Senhor. Paulo almeja que a igreja de Tessalônica, e almeja também que eu e você hoje sejamos um povo guiado, dirigido, conduzido pelo próprio Deus. Ele orienta esse direcionamento espiritual e esse amadurecimento em duas direções. Ele diz que o Senhor possa guiar vocês e conduzir vocês ao amor de Deus, e que o Senhor também possa conduzir vocês à constância de Cristo. Existe um debate sobre essas duas expressões, o amor de Deus e a constância de Cristo. Mas eu concordo com um autor chamado William Hendricks, de que o ponto aqui não é que Deus nos conduz a amar mais ao Senhor. Não é que ele está dizendo que o Senhor os conduza ou conduza o vosso coração ao amor de Deus, como se ele estivesse dizendo que o Senhor os conduza a vocês amarem mais a Deus. Não, a ideia aqui parece ser de que o apóstolo está dizendo que o Senhor conduz o vosso coração a conhecer mais do amor de Deus por vocês. Não é apenas que vocês sejam guiados a amar mais. Não, aqui é que vocês sejam guiados a reconhecer o amor de Deus por vocês. Um amor forte, um amor soberano, um amor incondicional. Paulo roga aqui ao próprio Deus que Ele nos conduza ao amor que o Senhor tem por nós e que Ele derramou sobre nós pelo Seu Espírito, através da vida e do sacrifício do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu e você reconhecemos mais vividamente, mais maturadamente o amor de Deus por nós, esse amor do Senhor nos move, nos guia, molda o nosso coração. Preste atenção, a minha fé e a sua fé não é tanto sobre quanto nós amamos a Deus. A minha fé e a sua fé é sobretudo sobre o quanto Deus nos amou em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é eterno, é sublime. É por isso que o profeta pode dizer, de longe se deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso, com benignidade, eu te atraí. Os laços de amor de Deus são eternos. O Paulo ora para essa igreja, para que ela seja uma igreja que ora pela proclamação do Evangelho, seja uma igreja que confia no Senhor de todo o coração, seja uma igreja que o tempo inteiro tem a sua vida e o seu coração confiado no Senhor, uma igreja que obedece, que segue as suas palavras. Mas Paulo também deixa claro que ele ora para que essa igreja seja uma igreja guiada a conhecer e perceber e entender o amor de Deus por nós. Quando nós compreendemos o tamanho do amor de Deus por mim e por você, nosso coração é tomado por essa gloriosa verdade. Deus nos ama, irmãos. Charles Spurgeon disse certa vez que o amor de Deus por nós é como um travesseiro íntimo, tão gostoso, no qual nós podemos colocar a cabeça e descansar. Tão bom o nosso travesseiro, não é? É tão gostoso, não é? Quando a gente dorme com outro é tão ruim. Parece que ele não está certo para nós. Ou é alto demais, ou é baixo demais, ou é fino demais. O amor de Deus é esse travesseiro perfeito em que você pode repousar e descansar plenamente. Plenamente. Mas Paulo diz, e roga ao Senhor e ora para que o Senhor também guiasse aquela igreja, não apenas ao amor de Deus, mas também à constância de Cristo. É o que ele diz no versículo de número 5. O Senhor guie vocês à constância de Cristo. E aqui de novo, Paulo não está dizendo, eu rogo para que vocês sejam guiados a serem constantes em Cristo. Não é essa a ideia. Eu creio que a ideia aqui é, eu rogo para que vocês sejam guiados àquela constância, aquela perseverança, aquela paciência que nós encontramos em Jesus.
Porque subsistindo em forma de Deus, diz Filipenses 2 a partir do verso 5, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo. Ele foi humilhado, ele foi ultrajado. Mas depois de sofrer todas essas coisas, Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome e o colocou assentado na glória, à destra de Deus Pai. Essa é a constância de Jesus. Essa é a fidelidade dele, é a paciência dele. Assim como Cristo correu a carreira da fé, nós também somos chamados a correr a nossa carreira com perseverança, com constância. A virtude da constância, a virtude da perseverança, da resiliência, é algo que eu e você, queridos, precisamos ter para tudo na nossa vida. Nós precisamos de resiliência, de constância, de perseverança, porque senão você começa hoje e desiste amanhã. Porque senão você planeja esse ano e não cumpre. Porque senão você começa a sua vida com o Senhor, mas você não permanece. Porque senão você faz um compromisso de oração, um compromisso de intimidade, de leitura da palavra, mas você não dura, você não permanece. Nós somos chamados à constância, à permanência, à resiliência. Você caiu, então levante. Você está fraco, então faça a próxima coisa. Você está vivendo debaixo de tribulações, então olhe para os seus compromissos diante de você. Não sucumba à autopiedade, à autocomiseração. Muitas das vezes o que Satanás espera e quer de nós é que eu e você possamos nos render à autopiedade. Coitado de nós mesmos, eu não aceito sofrer. Por que Deus me permitiu viver isso? Deus não é justo, Deus não parece bom. Eu não entendo por que Deus está me deixando passar por tanta tribulação. Talvez você nunca vai entender, mas saiba e confie, Deus é fiel. Levante-se, faça a próxima coisa em nome de Jesus. Não se renda às reclamações do seu coração. Não sejamos como Israel no deserto, murmurando, 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 sempre insatisfeitos. Irmãos, a vida que você tem é a vida que Deus te deu. Com tribulações, com alegrias, com tristezas, com enfrentamentos, Deus te deu. E o que Deus te deu, Deus deu para transformar você. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Ele está formando você por meio das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas angústias. Elas também fazem parte da sua história. O sofrimento na vida dos santos é como um pó de diamante que o Senhor usa para polir as suas joias mais raras. Deus está polindo você pelo sofrimento, então o abrace. Aceite. Confie, seja constante. O Senhor Jesus em nenhum momento abriu a sua boca. Quer pensar em sofrimento? Lembre de Jesus. Quer pensar em perseguição? Lembre de Jesus. Está passando por humilhações? Lembre de Jesus. Está doendo? Lembre de Jesus, porque Ele é um homem de dores. Ele sabe o que é sofrer. E porque Ele sabe o que é sofrer, Ele também se tornou o seu sumo sacerdote. Ele conhece as suas dores. Ele resgata você. Ele cuida de você, porque Ele é o seu pastor. Nenhuma das nossas dores são desconhecidas do nosso pastor Jesus, irmãos. Naquilo que nós sofremos pouco, Ele sofreu tremendamente. Naquilo que nós estamos experimentando o sofrimento, Ele sabe muito mais do que nós. Ele é aquele que pode chegar ao nosso lado e dizer, eu sei o que é sofrer, mas eu estou convosco até a consumação dos séculos. Irmão, faça a próxima coisa que você tem que fazer. Quando você estiver naquele dia absolutamente atribulado, quando você estiver absolutamente incomodado, quando você olhar para sua casa ou para sua família, falar, Senhor, misericórdia de Deus, que mês, que semana, que ano, que luta. Não vá para um canto render-se à autopiedade. Ouve o Senhor Deus. Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está ao meu lado. Então vai, irmão, e pega a próxima coisa que você tem que fazer, como dizia Elizabeth Elliot, e simplesmente faça. Continua. Seja resiliente, seja constante, não pare. Sapeca um louvorzão daqueles caprichados na casa e vai embora. Vai embora, firme no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que Ele vai te resgatar. Se Ele não resgatou até agora é porque Ele não quis. Se Ele está te permitindo passar por tribulações, é porque está querendo provar você, ensinar você. Não sei o que, não me pergunte. Não faça a mínima ideia, mas Ele sabe.
Ele sabe. Ele tem cuidado de nós. É por isso que você, assim como eu, anos depois da gente ter passado por tribulações, o que é que a gente faz? A gente olha para trás e diz o quê? Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estava onde eu estou hoje. Se Deus não tivesse me permitido passar por aquelas lutas, eu não estava desse jeito. Às vezes no olho do furacão a gente não consegue enxergar tudo que Deus está fazendo, mas a seu tempo você vai ver os frutos da ação sobrenatural de Deus na sua vida. Então aceite, aprenda, seja guiado para a constância do Senhor Jesus, para a fidelidade dEle, para o compromisso dEle, para a perseverança dEle. Ele não abriu a sua boca, como ovelha muda, foi levado ao matador. Ele se entregou por nós. Não houve defesa, não houve gritos, não houve histeria. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. É tão doloroso, Senhor. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus desce resoluto para a cruz. Jesus desce para a cruz, ou sobe para a cruz, não como alguém em crise, mas como alguém convicto de que o seu caminho é o Calvário, de que o seu caminho é aquele. Eu e você somos chamados pelo próprio Senhor Jesus a tomar também a nossa cruz e segui-lo. Então, irmãos, peça ao Senhor, Deus, me guie à perseverança de Cristo. Essa é a igreja que Deus quer, irmãos. É uma igreja que ora, que confia, que obedece, que cresce em amor, que persevera. O que nos torna uma igreja sadia é estarmos em sintonia com um pastoreio soberano, sobrenatural, eterno do Senhor Jesus, nos submetendo àquilo que Ele quer para nós, porque Ele quer e almeja que sejamos uma igreja que proclama o Evangelho, que ora pela propagação da palavra. Ele quer que sejamos uma igreja que confie em meio às lutas, uma igreja que obedece a palavra em todo o tempo, uma igreja que olha para o amor de Deus, para a perseverança de Cristo, e imitamos isso e almejamos isso. Essa é a palavra para nós. Mas essa palavra também é para você que talvez tenha entrado aqui essa noite a primeira vez. Talvez você nem mesmo ainda conheça o Senhor Jesus, talvez nem mesmo tenha rendido a sua vida a Ele. E o próprio Senhor te convida essa noite a que você o ame, e a que você se entregue a Ele, que você faça parte dessa família da fé. Porque Ele quer que eu e você sejamos como essa igreja, que Ele ama, que Ele tem em suas mãos. Amém? Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Coloque esses 4 pedidos diante do Senhor. Deus, me faz um crente que ora. Ora pelo teu reino, ora pela propagação do Evangelho. Me faz um crente, Senhor, que confia. Fortalece meu coração, Deus. Ore para que Ele faça de você uma pessoa obediente, submissa à palavra. Olhe para que Ele te enche do amor dEle e para que Ele te faça perseverante em nome de Jesus. Enquanto nós oramos, nosso ministério de louvor pode se posicionar aqui comigo. Vamos terminar esse tempo de adoração, esse tempo de culto, louvando ao Senhor. Mas ainda de olhos fechados, fale com o Senhor agora. Ore por você, mas ore pela igreja. Ore por você, mas ore para que o Evangelho seja propagado. Ore para que através da sua vida, através de missionários, através dessa mensagem, o Evangelho chegue a tantos corações. Ore para que vidas se rendam ao nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos nessa noite. E nós rogamos-te, ó Deus, que sejamos nós a igreja que o Senhor quer. Uma igreja alinhada, Senhor, com a Tua vontade. Uma igreja em sintonia com a Tua vontade, Senhor. Porque o Senhor Jesus pastoreia a igreja que Ele comprou com seu próprio sangue. Ele pastoreia através de instrumentos humanos, mas Ele é o pastor. Ele pastoreou Tessalônica através do apóstolo Paulo. E ele foi tremendamente usado, mas o que a boca do apóstolo Paulo proferiu era a vontade do Senhor Jesus para aquela igreja e para nós hoje. Uma igreja que ora pela propagação do Evangelho.
Uma igreja que confia plenamente que o Senhor é fiel. Uma igreja que obedece em todo tempo. Uma igreja que se enche do amor e da perseverança do Senhor. Ó Deus, nos faz essa igreja, Senhor. Molda-nos, ó Pai, como o Senhor moldou lá atrás os irmãos de Tessalônica. Molda-nos hoje pelo mesmo Espírito e o mesmo Senhor. Inclina os nossos corações, o nosso coração a Ti, Senhor. Faz uma igreja cada vez mais próxima e dependente do Senhor. Te louvamos, Deus, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos adorar.